Dia 8 de julho de 2014, o dia do nosso desespero. Dia fatídico, mais assustador. Eu não tenho memória do Maracanaço na década de 1950, então o que vai ficar na minha memória, nas nossas memórias, nas nossas retinas em relação à Copa do Mundo, será o 7-1 em Belo Horizonte. Os mineiros já estão mais tristes do que nós, cariocas, não é? Porque eles suplantaram a história que aconteceu aqui no Rio de Janeiro em 1950, quando o Brasil, podendo empatar para ser campeão do mundo, perdeu de 2-1 de virada do Uruguai. Não se assusta, na época o Uruguai jogava futebol, né? O Uruguai era uma grande equipe, mas ninguém esperava isso. Mas muito menos alguém esperava 7-1. 7-1. 2-1 ele até admitia, mas a gente não esperava 7-1. E desde lá, aquela nuvem de suspeita. O futebol brasileiro acabou, né? Acabou o futebol brasileiro. Aquilo foi o último prego batido no caixão do futebol brasileiro. E aconteceu uma coisa interessante, eu até coloquei isso na pastoral do boletim. Você tem visto as ruas pintadas, decoradas? Pessoal, como é que está aí nas lojas de camisas, né, de produtos esportivos? Camisas do Brasil, tudo encalhado. Tudo encalhado. Parece que a gente perdeu aquele gosto do futebol, né? Eu gosto de futebol. Mas eu confesso para você que eu fiquei com aquele gosto meio entravo, meio amargo, aquela coisa de quem come caqui meio verde, né? Caqui, banana meio verde, aquela cica, aquele travo na boca, aquela sensação desagradável. Mas se você tem acompanhado um pouquinho o desenrolar da história desse último ano, mais ou menos, desde que nós tivemos um novo técnico, o senhor Adenor, mais conhecido como Tite, as coisas vêm mudando um pouquinho, vem aparecendo assim um sopro de esperança. Hoje a gente estava aqui quando o Brasil estava vencendo a Croácia por 2-0, com um belo gol do Neymar. Se você não viu, depois pode ver. Não, agora no celular não, por favor. Agora no celular não. Mas existem algumas possibilidades, né? Isso começou ficando muito marcado com as cenas que nós vimos aqui. Algumas cenas nós vimos aqui, duas cenas muito significativas. Uma, a medalha de ouro. Única premiação que o Brasil não tinha no futebol. A medalha de ouro nas Olimpíadas. A Redimir, né? Aqui do Rio de Janeiro, no Maracanã, embora os pênaltis em cima de quem? Vocês lembram? Da Alemanha. E as cenas do jogo que nós vimos aqui não foi jogo da Olimpíada, mas foi o jogo das eliminatórias, se você percebeu, a vitória sobre a nossa arquirrival, a Argentina, né? Um belo jogo, uma bela partida. Então a gente percebe algumas possibilidades de termos a esperança, né? A gente espera que aquela história do 7-1 fique para trás e possa ser substituída por uma virada de jogo, né? E uma mudança nessa nossa história. Daí o tema da série que nós estamos começando hoje, virando o jogo, mudando a história, tomando essa experiência, essa ilustração da Copa do Mundo, do futebol brasileiro como referência para mim e para você. Mas o futebol não é importante, embora para muita gente seja extremamente importante, fruto de discussões, fruto de brigas e até de tragédias. Mas o futebol não é importante. O importante é a vida. O importante é a minha vida, é a sua vida. Mas o futebol, ele fornece essa história, essa trajetória que a gente tem visto, fornece um bom leito para a gente
parar um pouquinho e pensar na nossa experiência de vida, na nossa história. Eu imagino que você é uma pessoa que, assim como eu, quer ter uma vida de paz, mesmo nas horas difíceis para você. Imagino que você deseja ser uma pessoa que enxerga as coisas, mesmo as suas perdas, os seus tropeços, com bastante coragem, com fé, com a convicção de que Deus realmente, apesar dos tropeços, apesar das falhas, apesar das perdas, que Deus realmente continua conduzindo a sua vida. Eu acho que você deseja ter esse tipo de experiência sua, pessoal, olhar para a vida, apesar de todas as dificuldades, com confiança, mantendo a cabeça erguida, não forçada por um conjunto de palavras de motivação, de autoajuda, mas com a convicção de que, apesar de tudo isso, Deus continua conduzindo, presente na sua vida, na sua história. Eu creio que você deseja ser uma pessoa assim. Eu imagino que você, assim como eu, quer ser uma pessoa que tem um coração assim, pleno de amor, para que nós acabamos de cantar, que nós até paramos para orar por isso, seja uma realidade para você. Alguém que você seja uma pessoa que realmente ame as pessoas que estão à sua volta, que faça o bem, que as pessoas se sintam bem de estar com você, não por você ser uma pessoa perfeita, ser a melhor das criaturas, mas por você ser uma pessoa que realmente compartilha amor, cuidado, atenção, que ama as pessoas. Eu imagino que você deseja ser esse tipo de pessoa. Esse é um protótipo que a gente tem, que é um protótipo que está em Cristo. Esse é o ideal de Deus para mim e para você. Mas pode ser também que, assim como nós temos passado bastante tempo, assim, meio desesperançados com relação ao futebol, pode ser que também você já há bastante tempo, vários anos, esteja aí mastigando esse sabor, esse gosto de fracasso na sua própria vida. Lutando com você mesmo, se sentindo, talvez alguém se sinta humilhado pelos tropeços, pelas falhas, pelos escorregões, nas mesmas situações da sua vida, se sentindo uma pessoa derrotada na luta contra você mesmo, contra você mesmo. Você deseja fazer, e aí tem aquele sentimento que o apóstolo Paulo falou uma vez, né? Eu quero viver de uma forma correta, quero, é verdade, mas o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Eu estou sempre escorregando, às vezes lutando contra os seus velhos maus hábitos, as suas reações violentas, a frustrações, uma vida de desânimo crônico, de desesperança. E aí a gente cai numa coisa que também se usa no jargão do futebol. Se não me engano, quem criou essa expressão foi o Nelson Rodrigues, né, jornalista brasileiro, que é o complexo de vira-lata. E a gente vive muitas vezes um complexo de vira-lata na nossa própria vida. Um complexo de vira-lata espiritual. Mais ou menos assim. Eu sempre fui medíocre. Eu olho para mim e vejo que eu não consigo avançar na minha experiência. Não consigo caminhar adequadamente na minha experiência. Espiritualmente, então, é terrível. E aí eu não vejo muita possibilidade de mudar. Eu vivo levando de 7-1, né? Até no meu próprio ambiente que eu conheço, na minha própria vida, estou sempre sendo derrotado. Como é que eu posso acreditar numa possibilidade de futuro? Então, esse sentimento, que é sincero, mas é triste, é o que está na cabeça de muita gente. Na cabeça de muita gente. Muita gente honesta, boa, sincera, gente que de coração mesmo deseja andar com Deus, deseja andar ao lado de Cristo, mas que encontra na sua vida os verdadeiros obstáculos. Isso é quando a gente não está tão desesperançado com a gente mesmo, que a gente pega as nossas responsabilidades e coloca nas costas de outros. Coloca sobre os outros a responsabilidade dos próprios tropeços. Aquele sentimento de eu realmente
gostaria, queria mudar, mas depois de tantos fracassos nessas áreas, naquela área, na minha própria vida, eu me sinto como se estivesse subindo uma ladeira, e até subo um pouco, mas depois eu escorrego de volta, só subo um pouco para escorregar de volta para o mesmo lugar onde eu estava antes. Eu já não sinto que é possível a mudança. Eu vou arrastando a minha vida silenciosamente. Vou mudar. Vou vivendo, vou mudar. Essa primeira mensagem, que tem como título De Agora em Diante, ela essencialmente, ela é uma mensagem principalmente de esperança. A gente está entrando nessa série e o que eu queria dividir com vocês é uma palavra de encorajamento e de esperança. Todos nós lutamos com as nossas próprias falhas e com nossos próprios defeitos. E é bom que a gente se incomode com isso, porque uma das coisas mais tristes que existem é quando a gente não se incomoda com as nossas próprias fraquezas e fragilidades. Uma das coisas mais tristes é quando os nossos defeitos que nos agridem, que nos fazem mal a nós e as pessoas que estão à nossa volta, eles acabam sendo ignorados por nós mesmos. É muito importante que a gente olhe para a nossa própria vida com muita coragem, não com desesperança, mas com clareza. A gente não deve ser concessivo demais com a gente mesmo, ou seja, a gente não deve ficar acariciando os nossos problemas, os nossos defeitos. Isso é algo central na vida de quem realmente quer buscar a Deus. Quando a gente olha para a sociedade, na esmagadora maioria das vezes, porque a sociedade não tem solução para os nossos defeitos pessoais, uma solução proposta é que a gente faça de conta que nós não estamos cometendo falhas. Ou que a gente olha para os nossos defeitos e começa a chamar esses defeitos de virtudes. Mas o Evangelho, ele traz uma outra perspectiva. E se você é alguém que tem buscado o Evangelho, tem buscado a Cristo, tem desejado conhecer a Cristo, como nós acabamos de cantar, não é? Eu te busco, te procuro a Deus. Se você é uma pessoa que está nessa caminhada, eu quero lhe dizer, isso não é uma ideia minha, são as Escrituras que me dão essa perspectiva, de que realmente, como disse o profeta Jeremias, lá no capítulo 31, existe esperança para o nosso futuro. Existe esperança de transformação, sim. Então a palavra que trago para você hoje é basicamente disso. Nós vamos ver dois textos bíblicos, duas passagens bíblicas. E quem nos fala nessas duas passagens é alguém que entende as lutas pelas quais pessoas comuns como eu e você e ele passam. É uma pessoa que entende isso, que vive essa experiência do dilema da luta consigo mesmo, de perceber os seus defeitos, as suas fraquezas, mas que não perdeu a confiança de que essa vida, que lá no fundo todos nós queremos, que é essa vida de firmeza, de solidez, em que a gente ama as pessoas, em que a gente promove um ambiente de satisfação, de harmonia, de paz ao nosso redor, essa vida em que a gente encara os nossos tropeços, mas cai e encontra em Deus a força para levantar de novo, não perde a esperança, essa vida que todo mundo ambiciona, todo mundo deseja, é possível. Esse personagem bíblico mostra que tanto para ele, que já estava adiantado na caminhada cristã, como para as pessoas amigas e queridas dele, que estavam começando na caminhada cristã, é possível experimentar esse processo, essa possibilidade de virar o jogo, de viver uma história nova. O Evangelho traz isso para mim e para você. A palavra de Deus traz isso para mim e para você. Primeiro texto, os dois do mesmo livro, e esse personagem, é o apóstolo Paulo, está na mesma carta, né? Essas duas passagens são a mesma carta.
Primeiro, são duas passagens conhecidas nossas, conhecidas. Então abre, por favor, sua Bíblia ou seu aplicativo na carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Carta aos Filipenses, no capítulo 1. Nessas duas passagens existe uma mensagem nova, mensagem de esperança. Filipenses capítulo 1, vamos ler 4 pequenos versículos. Eu queria que a gente lesse juntos esses 4 versículos, se você tem a mesma versão que eu. Leia em voz alta comigo, por favor, do versículo 3 ao versículo 6. Filipenses 1, de 3 a 6. Ok? Podemos ir? Vamos juntos. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você que tem caminhado aqui com a gente há um tempo já percebeu que eu gosto demais desse versículo 6, né? Esse é um versículo que fala muito no meu coração, porque eu entendo que é um versículo de uma clareza que aponta para nós um caminho de esperança, e exatamente o que essa nova série de mensagens propõe para a gente. A possibilidade de uma virada de jogo e de uma mudança na nossa própria história. Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele diz para aqueles que estavam começando na fé, seus filhos na fé, a gente estava começando agora na caminhada cristã, e era gente que começou se envolvendo com o Evangelho mesmo, apoiando Paulo, como ele diz. Eu agradeço a Deus porque vocês se envolveram desde quando eu comecei a sair pregando o Evangelho. Vocês têm sido participantes da minha história. Eram pessoas que tinham conhecido o Evangelho a partir do ministério dele. Então, eram crentes relativamente novos, gente que estava descobrindo a possibilidade de andar com Cristo. E ele diz: eu estou certo, eu estou convicto de que, lembra comigo que fala em voz alta? Então pode ler aí. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então o que Paulo está falando aqui são duas coisas basicamente. Primeiro, ele diz que é um intervalo. Essa obra vai se completar no dia de Cristo Jesus, que é uma forma que ele usa para expressar o dia em que Jesus vai voltar. Quando Jesus vai voltar? Quando será? Não sei, ele não sabia. Os cristãos naquela época esperavam que Jesus voltasse logo. Então, o que Paulo está dizendo é que essa obra tem um tempo de duração. Mas ele diz: eu não tenho dúvida de que aquele que começou a boa obra vai completar. O que isso diz para mim e para você? É que no primeiro momento, e essa é a base dessa nossa confiança, dessa nossa esperança de que a nossa história pode mudar, de que nós podemos ser transformados, que nós podemos nos superar, nos vencer. Nem sempre a gente consegue vencer, mudar as circunstâncias à nossa volta. Mas se a gente não consegue mudar as circunstâncias à nossa volta, essa mudança que acontece em nós nos capacita a lidar com as situações que a gente não consegue mudar, que não estão ao nosso alcance. Quantas coisas acontecem comigo e com você que a gente não tem o poder de mudar a situação? Isso é uma experiência comum a todos os seres humanos. E como é que a gente sobrevive diante de circunstâncias complicadas que a gente não consegue mudar? Só tendo um patrimônio interior, algo dentro da gente que nos capacite a lidar com isso. Então o que Paulo está dizendo tem alguém que faz isso dentro de você. Isso não é um produto seu. Talvez a nossa grande dificuldade seja pelo fato de que nós achamos que somos nós que produzimos a mudança em nós. Paulo diz com todas as letras: eu estou certo que alguém começou, alguém está servindo a Deus. Alguém começou uma boa obra dentro de você.
Alguém começou um trabalho bonito dentro de vocês. Esse que começou vai dar continuidade e vai concluir. Ele não vai parar de trabalhar na sua vida enquanto não terminar o trabalho. E esse trabalho é um trabalho da vida toda. Então, a primeira coisa que Paulo fala para a gente é: nós estamos sob o comando de um novo líder. De um novo líder. A nossa vida, como seguidores de Jesus Cristo, tem um novo comandante. Esse comandante, ele não gerencia a nossa vida só de fora para dentro. Ele vem morar dentro daqueles que se entregaram a Jesus Cristo. Deus, através do Espírito Santo, vem morar dentro de nós. Então o trabalho é um trabalho pleno, um trabalho completo. Ele começa essa obra, e ele dá continuidade, e ele vai terminar. Por isso, nós não precisamos ficar desesperançados quando tropeçamos. Porque essa é uma obra de Deus, do Todo-Poderoso. Ele é muito melhor do que um técnico humano, inteligente, sensato. Ele é muito mais do que isso. Ele é o Todo-Poderoso. E mais, Ele é o Todo-Poderoso que ama a cada um de nós um amor incomparável. Jesus ensinou isso para os seus discípulos. Ele disse: olha, se vocês são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, que dirá o Pai celeste e bondoso não dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Então, na verdade, queridos, dentro daqueles que são de Cristo, daqueles que compreenderam o Evangelho e que se entregaram a Jesus, que reconheceram os seus pecados, a sua perdição, e disseram: só encontro solução, só encontro possibilidade de comunhão com Deus, de reencontro com o meu Criador, se eu confiar no que Jesus Cristo fez na cruz, na morte de Cristo em meu lugar. As pessoas que fizeram isso passaram a ser moradia de Deus. E o que Paulo está falando para os seus irmãos novos na fé, um pouco mais de caminhada na jornada, eu tenho absoluta certeza, eu estou convencido de que aquele que começou o trabalho em vocês vai dar continuidade e vai terminar. O trabalho de Deus não está mal feito na sua vida. Ele está trabalhando. Então essa é o primeiro aprendizado que a gente tem, a primeira palavra de esperança que as Escrituras dão para a gente, da possibilidade de uma virada no jogo, de uma mudança na história, está aqui. Aquele que comanda a nossa vida, esse novo líder, não somos nós. O nosso comandante, o nosso Senhor, ele é equilibrado, é inteligente e, melhor de tudo, ele é totalmente capaz de realizar essa mudança completa nas nossas vidas. Essa é a primeira coisa que a gente aprende, e é nessa passagem. Mas ainda nessa mesma carta que ele escreve aos Filipenses, você vai perceber que ele retoma esse conceito, essa ideia de mudança, de transformação, do trabalho que Deus está fazendo dentro daqueles que são dele, mais à frente, nessa mesma carta. Então vamos ao capítulo 3. Vamos lá no capítulo 3. Versículos de 12 a 16. Também uma passagem bem conhecida minha e sua. E aqui eu queria que nós alternássemos a leitura. Os rapazes vão ler os versículos pares, as meninas vão ler os versículos ímpares, mas o 16 eu queria que a gente lesse a uma só voz, certo? Filipenses 3, de 12 a 16. Rapazes, comigo. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura
explicar a conexão dessa palavra de Paulo com a anterior. Eu queria explicar uma palavra aí, uma expressão, que é a expressão perfeitos. Muitas vezes a gente acha que o que Paulo está falando aqui é de alguém que não comete erros. Mas esse não é o sentido da palavra perfeitos aqui. O próprio contexto nos ajuda a entender isso. Né? Diz que ele não é perfeito. Então como é que ele, logo em seguida, pode dizer, nós que somos perfeitos, nesse sentido de não cometer erro? Perfeitos aqui é aqueles que têm todas as partes apropriadas. Mais ou menos, vamos imaginar, talvez uma boa ilustração, seja uma caixa de quebra-cabeças. Todas as peças estão presentes, elas precisam ser encaixadas. Perfeita nesse sentido. É aquele que tem todos os recursos necessários, aquele que e nesse caso aqui, Paulo está falando em termos de percepção mais amadurecida. Nós recebemos de Deus aquilo que a gente precisa. Então essa é a primeira coisa a esclarecer aqui, para que não fique a má ideia de que Paulo está falando que nós podemos aqui nos tornar pessoas impecáveis, que nunca tropeçam. Não é isso. Ele está falando pessoas que têm todas as partes da sua vida, da sua personalidade adequadas, todos os recursos dados por Deus para trabalhar essas áreas. Então veja bem, na primeira passagem, a ênfase da primeira passagem é no fato de que nós somos trabalhados por Deus. Ele é o nosso líder, Ele é o nosso condutor. A obra de transformação é a ação dele. E a gente precisa começar por aí sempre. Nosso grande problema na vida é que nós começamos muito pelo nosso lado. Como os fracassos causam tristeza em nós, como as dificuldades causam dores em nós começamos tentando encontrar a solução a partir de nós. O que Paulo faz é dar para nós a perspectiva correta. Ele diz: fique com seu coração em paz e não perca a esperança, porque, versículo 6, o 6º versículo da carta, aquele que começou a boa obra em vocês vai completar. Ele não vai parar de trabalhar. Ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Mas agora no final, quase chegando no final da carta, depois da metade da carta, caminhando para o fim, Paulo fala aí então da sua própria experiência, da sua própria caminhada. Onde é que a gente se enquadra? Qual é o nosso papel nesse processo de transformação? Se Deus está agindo, muita gente, isso é um vício dos calvinistas, né? Nós calvinistas, achar que Deus é o Todo-Poderoso, é o Soberano Senhor, Ele faz as coisas de acordo com a sua vontade. A gente pode sentar, cruzar os braços e dizer: Deus, vai fundo, vai em frente, estou aqui só esperando. Essa é uma visão distorcida do ensino bíblico. Ou a certeza da soberania divina, do poder, da autoridade de Deus, dá para a gente o ambiente adequado, o sentimento correto para que a gente possa desempenhar a nossa parte no processo. Não depende em primeiro lugar de nós, depende da graça de Deus, e essa graça é sempre dada. Deus é generoso, Deus sempre vem ao nosso socorro, e achar que nem sempre nós nos apropriamos disso, ficamos vivendo e lidando com as nossas forças. O que Paulo está dizendo aqui é que a mudança é uma possibilidade verdadeira, mas que não é instantânea. O processo é um processo de luta. O processo é um processo gradual mesmo. É um processo gradativo. E ele mostra isso de uma forma tão humilde, não é? Tão humilde. Ele diz: eu não recebi a perfeição, ou seja, não estou longe das lutas, não estou isento de me sentir fraco. Ele mesmo, em outras ocasiões, falava isso, se sentia fraco. Você pode procurar nas cartas de Paulo, tem uma vez em que ele chega num lugar e não encontra Tito, e diz assim: não tive cabeça para trabalhar. Paulo fala isso. Eu cheguei naquela cidade, não encontrei meu irmão Tito, não tive sossego, tive uma crise de ansiedade, não tive como trabalhar. Aí Deus confortou meu coração, e aí, quando Tito chegou, Deus me confortou, aí eu fiquei mais à vontade para trabalhar. Isso é uma coisa tão humana. A gente olha para o apóstolo Paulo e acha que ele é sempre Deus. Não é, né? A gente viu Paulo dizendo que ele tinha uma coisa que o incomodava tão profundamente que ele sentia aquilo como se fosse um espinho cravado nele.
ele diz: Deus, tira isso de mim, pelo amor de Deus, pelo amor do Senhor, tira isso de mim. Deus, pelo amor do Senhor, tira isso de mim. Deus, por amor do Senhor, tira isso de mim. Aqueles que ele orou 3 vezes, né? E aí Deus diz: não, minha graça te basta. Aí Paulo diz: então eu vou me gloriar na minha fraqueza, porque aí o poder de Cristo repousa sobre mim. Eu vou confiar em Cristo. Quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Então, Paulo tinha essas experiências. E ele diz para a gente: irmãos, no que diz respeito a mim, não julgo ter alcançado o ponto máximo da vida cristã, mas eu faço uma coisa, é o meu papel. Eu esqueço os meus fracassos, a minha vida de pecado. Eu cometi sim. Eu tropecei sim. Mas depois de ter acontecido, de ter levado isso a Deus, eu deixo isso ser história apenas. Eu estou caminhando uma história nova. Eu deixo ser passado na minha história. Deixo as coisas ficarem, me esqueço as coisas que ficam para trás. E ando na direção do alvo. Eu prossigo para frente. Por quê? Porque eu sei que tem alguém trabalhando em mim. Alguém também começou a boa obra em mim. Ele vai completar. Essa boa obra tem os momentos em que as coisas não acontecem como a gente quer. Mas eu deixo essas coisas negativas para trás e caminho para frente, porque Deus continua trabalhando em mim. Eu prossigo para o alvo. E aí então ele diz uma coisa muito interessante, que é importante, fundamental para mim e para você, porque nessa passagem a gente conhece bem essa parte, né? Que diz: esquece das coisas que ficam para trás e avança para o alvo. Mas ele segue dizendo assim, naquela palavra difícil: nós todos que somos perfeitos, ou seja, que temos os recursos de Deus todos dados para nós, tenhamos este sentimento. O que Paulo está dizendo é: se você compreende que tudo que você precisa para uma vida em reforma e reconstruída, para construir uma nova história, Deus te deu. Se você entende que isso tenhamos esse mesmo sentimento. Ou seja, não vamos ficar presos atrás, vamos prosseguir. Temos esse mesmo sentimento. Se porventura pensar de outro modo, ou seja, se você está preso, está amarrado, arraigado às histórias do passado, ele faz uma oração aqui: que Deus te esclareça, que Deus te ilumine, te ajude a perceber que a história não é o passado, a história que Ele está construindo para frente, é a história que Deus está construindo em você. E aí então ele tem uma palavra que é bem entendida, ela é de um conforto maravilhoso para a gente, que é o versículo 16. Você lê em voz alta? Pode ser? Vamos lá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Veja só, a gente tem o hábito de se comparar com os outros. Esse é um hábito que a sociedade estimula na gente, competição. Você tem que ser melhor que o seu competidor. Vai fazer um concurso, e aí tem X vagas e X vezes 30 concorrentes. Então você tem que superar as pessoas. Ou então, no seu cotidiano, você olha para os seus colegas, para as suas amigas, e percebe que você é fraco em alguma coisa e que aquela outra pessoa é forte, aí você se sente diminuído. Nós nos comparamos com as pessoas, mas o que Paulo diz é algo muito precioso. O que ele está dizendo é: cada um de nós é um canteiro de obras de Deus. Cada um de nós é um canteiro de obras de Deus. Por isso, nós precisamos aprender que a obra que Deus está fazendo no outro não é igual à obra que Ele está fazendo em mim. Portanto, eu tenho que andar de acordo com a obra que Deus já fez em mim, e não de acordo com a obra que Deus faz na vida do outro. Pode ser que a vida do outro sirva para mim de estímulo, de encorajamento, mas não para me diminuir, mas como um sinal de esperança. Se Deus trabalhou na vida do meu irmão, da minha irmã,
do meu amigo, da minha amiga, por que ele não trabalharia em mim? E Paulo diz, olha, ande de acordo com aquilo que você já alcançou. Cada um de nós está numa etapa da sua caminhada com Deus. Cada um de nós tem uma história pessoal com Deus. Deus está trabalhando em você. Mas Ele está trabalhando em você de uma forma diferente da que está trabalhando no Alex. E Deus olha para você como alguém muito singular, alguém muito especial para Ele. Ele dedica o seu poder e a sua graça para trabalhar na sua vida. É por isso que Paulo diz, olha, a minha experiência é, eu deixo as coisas que ficaram para trás, sei que não sou perfeito, caminho para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Está falando do dia que ele vai se encontrar com Deus, né? Com Cristo. E ele diz, olha, espero que vocês tenham o mesmo sentimento. Cada um de vocês. Olhe para a sua vida e prossiga para o alvo. E não desanime. Ande de acordo com aquilo que você já alcançou. Olhe para o que Deus já tem feito na sua vida. E que isso seja um estímulo para você dar o próximo passo. Para você dar o próximo passo. Agora, isso é algo que vai acontecer ao longo da vida. No livro que nós terminamos de ler, o livro termina com o último capítulo do livro tem um título muito interessante que inclusive eu transformei numa pastoral, fiz uma síntese desse capítulo. O título é muito curioso, chama-se Como Fazer Picles. Alguém que já fez picles? Ou você que nem eu que só compra picles quando compra ou no supermercado ou compra no Big Mac, né? O autor diz uma coisa interessante. Ele diz que o picles, para que você tenha picles, você precisa deixar aquele pepino, né, embebido na salmoura, vinagre, sal, água, durante 6 semanas. 6 semanas. Para quê? Qual é a função? É que a salmoura, ela entranhe no picles e passe a fazer parte daquilo, né? Pepinos têm vida curta, tá, gente? Então 6 semanas é uma vida com pepino. Ele diz uma coisa interessante. Se você pegar o pepino, mergulhar na mesma solução, que é a solução que é dada para transformar em picles, se você mergulhar no pepino, deixar ele algumas horas e tirar, você vai ter um pepino batizado. Batizado na solução salina. Acontece muito com a gente. Nós somos, em vez de gente transformada ou em processo de transformação, nós somos gente batizada. Por quê? Porque nós queremos soluções rápidas. Queremos a mudança o mais rápido possível. Nós queremos que aquela coisa que me fazia tropeçar, né, que eu seja eliminada da minha vida. Que eu não tenho mais aquela fragilidade. Eu oro e aí eu vou naquela reunião de oração do poder do fogo, né? Vou na reunião de oração do fogo, que tem aqueles irmãos, aquelas irmãs que oram e põem a mão e a gente espera uma transformação mágica. Mas o ensino da Bíblia é que isso não é um trabalho instantâneo. Isso é como fazer picles. A mudança acontece na medida em que nós nos submetemos à ação constante do Espírito Santo na nossa vida. A presença de Deus que vai entremeando aos poucos, uns dias mais, uns dias menos, mas sempre ali, trabalhando em nós e transformando a nossa natureza. A nossa natureza. Deus pode fazer isso. Nosso papel? Não desanimarmos e nos submetermos a todos os recursos que Deus tem dado para a gente. Nas próximas mensagens dessa série, nós vamos falar exatamente sobre isso. Sobre os recursos que Deus tem nos dado. Tantas ferramentas e possibilidades que Deus nos dá para a gente experimentar essa obra de transformação na nossa vida. Eu quero te convidar a levar fé na possibilidade de uma virada. A levar fé na possibilidade dessa virada.
Eu espero um desempenho bem melhor do Brasil nessa Copa do Mundo do que na última Copa do Mundo. Não sei o que vai acontecer, mas expectativa eu tenho. Que a gente também possa ter essa mesma expectativa, a mesma não, desculpem, uma expectativa muito maior, porque quem comanda a nossa vida é alguém que é o Todo-Poderoso, que nos ama profundamente. O nosso líder, o nosso Senhor é o Criador de tudo e de todos, mas não é uma coisa de uma hora para outra. A gente tenha paciência e se submeta realmente a esse trabalho gradativo de Deus na nossa experiência. Nunca perca a esperança. Pode ser que você dê alguns passos para frente, depois um passo para trás, mas não pense que você voltou ao seu estado de perdição, de morte espiritual. Você está no caminho de Jesus Cristo. Você não é uma pessoa sem direção. Você não é alguém que está perdido, perdida no mundo. Você não é alguém que está morta espiritualmente. Não é alguém que está desesperado sem solução para a sua vida. Você é alguém a quem Deus chamou e mostrou o seu amor por você. Há muita coisa em mim, e certamente muita coisa em você, que a gente detesta. Que a gente gostaria, no fundo a gente gostaria que fosse substituído por aquele jeito de Jesus. Mas isso é um trabalho de Deus em nós. Isso é um trabalho de Deus em nós. E eu termino aqui lembrando a mesma palavra que lemos aqui. A primeira palavra que lemos aqui na passagem. Aquele que começou a boa obra vai dar continuidade e vai terminar até o dia de Cristo Jesus. Convido para nos próximos domingos você voltar aqui, trazer outras pessoas, para que a gente fale sobre esses recursos do trabalho da obra de Deus na nossa vida, para que a gente experimente, não apenas que a gente creia, o passo inicial é crer e manter a esperança, mas para que a gente experimente e se envolva com Deus nesse processo de transformação que Ele está fazendo em você e em mim. Deus te abençoe. Vamos orar?